Oi, turminha! Vamos falar sobre intestino. Tava querendo muito fazer esse vídeo para vocês porque eu acho que é um dos encontros, uma das classes mais importantes, tá? Vou explicar por que que eu acho isso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então vamos lá. Quais são os óleos que a gente mais indica para questões do sistema gastrointestinal? Primeiro de tudo, queria colocar aqui, explicar um pouquinho dessa importância da gente cuidar desse nosso sistema. Então, além de ser responsável pela digestão e absorção de nutrientes, também é um local onde a gente tem produção de serotonina. A gente liga a serotonina ao cérebro e um dos lugares que a gente mais tem produção de serotonina é no intestino. Por isso que ele é chamado, inclusive, de nosso segundo cérebro. Outro dado importante, outra questão importante é que nós temos uma microbiota que tem diversas funções, né? Antigamente não se dava muita importância, achava que era até era muito mal falado, né? Dessa colonização dessas bactérias que a gente tinha no intestino. E aí foi se desenvolvendo um estudo atrás do outro e mostrando eles são de extrema importância, então trabalham tanto para garantir que a gente absorva uma quantidade maior de nutrientes, também fazem parte da nossa resposta imunológica, né? Na verdade, uma das barreiras imunológicas que a gente tem, então são de extrema importância, a gente precisa manter esse intestino bem colonizado, ou seja, uma quantidade de bactérias boas, muito superior a que possa existir as bactérias ruins, tá? E isso, eu até depois falo um pouquinho mais para vocês, mas quando a gente toma algum tipo de antibiótico via oral, a tendência é que eles não seja seletivo, ou seja, ele mata muitas dessas bactérias que a gente tem nessa microbiota, tá? Então, depois que a gente faz um período de antibiótico, fiz lá 7 dias, 10 dias, 15 dias de antibiótico, é bom eu voltar minha atenção para o meu intestino, para fazer uma recuperação desse meu intestino. Mesmo que eu não tenha diarreia, que é um dos sintomas que acontece quando dá a gente fala, fica mais pobre essa nossa microbiota. Então é bom eu sempre me voltar para o intestino quando eu faço algum tipo desse tratamento. O primeiro óleo essencial, na verdade, não é um óleo só, é um mix, né? Ele foi desenvolvido para o nosso sistema gastrointestinal. Então, ele é um mix de óleos de gengibre, de hortelã-pimenta, que é o peppermint, cominho, coentro, anis, estragão e funcho. Ele é um regulador intestinal, então não interessa se eu estou com o intestino preso ou solto, ele ajuda das duas formas, né? Como a gente usa muito ele para constipação, às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, mas então eu não vou usar quando eu estiver com o intestino solto, porque ele vai soltar mais ainda, ou se o meu intestino está normal, não vou usar porque vai soltar mais, e não é verdade, ele é um regulador. Tanto que ele é usado em casos de intoxicação alimentar para retomar esse intestino, recuperar esse intestino que está com essas bactérias maléficas que estão provocando a diarreia. Também é indicado para azia, para indigestão e para quem tem refluxo. Eu posso usar ele dessas 3 formas, de forma aromática, tópico e interno. Só que assim, o aromático a gente quase não usa o Zengest, porque não tem tanto efeito, né? E acho que com o passar do tempo vocês estão mais familiarizadas com isso, que essa via aromática a gente usa mais para questões emocionais, para alguma questão de pele, alguma questão pontual, a gente usa muito tópico, e interno quando a gente quer uma ação mais sistêmica, que é o caso do Zengest. Como a via de administração dele, ou seja, eu tomando ele vai passar por todos esses órgãos que estão em questão, é uma das melhores vias para utilizar. Como ele tem um sabor forte, vocês podem ver pelos óleos que fazem parte, eu recomendo que a ingestão seja sempre por cápsula, então não tenham medo das cápsulas. Se habituem, tem umas que são super pequenininhas, não são ruins de fazer a ingestão, e eu acho uma ótima via de administração. Tem aquele limite, então a gente não pode ficar tomando
usando os óleos essenciais à torta e direito, não, a gente tenta ficar entre 20 e 25 gotas no máximo por dia, né, da soma de todos os óleos que eu uso, mas eles são, a via interna é uma ótima via de administração. E nesse caso eu também posso usar de forma tópica, fazer uma massagem no local. Se eu tô com enjoo, por exemplo, posso fazer uma massagem nessa região aqui do pescoço, alguma questão de estômago, no estômago, intestino, até para usar para auxiliar o funcionamento do intestino, fazer uma massagem nesse baixo ventre. O outro óleo essencial ótimo para o nosso trato gastrointestinal é o copaíba. Acho que vocês já notaram que é difícil eu ficar sem falar do frankincense e do copaíba. Hoje eu não trouxe o frankincense, porque nesse caso ele teria só esse efeito de potencializar a ação dos outros óleos. Mas enfim, copaíba e frankincense realmente estão dentro dos meus top 5. A copaíba é conhecida como ouro da Amazônia. Ele é um super potente anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório sistêmico. Então, ele é um anti-inflamatório de uma colite, por exemplo, de uma infecção, uma inflamação no intestino. Ele é um anti-inflamatório de uma tendinite, de uma bursite. Ele é anti-inflamatório quando a gente fala de estresse, que o estresse causa uma inflamação sistêmica, né? Então, ele tem esse efeito anti-inflamatório generalizado, graças a Deus. Pensando só no trato gastrointestinal, então, colite, infecções intestinais, infecções bacterianas, fúngicas ou virais, o copaíba é muito utilizado, tá? Também, as melhores formas de administração do copaíba é interno e tópico. Então, se for uma inflamação muscular, mais tópico. Se for para toda essa questão de trato gastrointestinal, prefiro que faça uso interno. Oh, falei que eu não ia... Ah, esqueci! Eu achei que tivesse tirado o frankincense daqui. Não, ó. Não adianta. Ficar sem frankincense e sem copaíba é realmente muito difícil para mim. Então, o frankincense, ele é o rei dos óleos, né? Vocês estão cansadas já de me ouvirem falar dele. Ele promove saúde celular, então faz com que as nossas células funcionem melhor em qualquer situação, tanto de saúde quanto de doença. É indicado para depressão, tumores e ele promove esse equilíbrio sistêmico, tá? Então, o frankincense também a gente usa dessas duas formas. O aromático a gente usa mais quando quer essa questão emocional. Então, por exemplo, colocar o lavanda com o frankincense, colocar um serenity com frankincense, uma camomila com o frankincense. Criança, se a criança está muito agitada, ou se passou por algum trauma, né, um pesadelo grande ou uma perda de bichinho de estimação, por exemplo, aí coloca no quarto para dormir, junto com lavanda, junto com balance, é uma alternativa interessante. O lemon, ele tem também uma ação sistêmica e além de auxiliar no trato gastrointestinal, ele ainda tem uma ação no fígado e nos rins, para que eles funcionem melhor, por isso ele é conhecido como um óleo detox, tá? Mas pensando em trato gastrointestinal, auxilia em azia, refluxo, diarreia, a limpeza linfática que eu já falei, pedra nos rins e pedras nas vesículas também. O lemon é delicioso para usar de forma aromática quando eu estou pensando em aumentar o humor, né? Fazer uma elevação de humor, então dá mais uma energia, alegria. Tópico é mais difícil de usar o lemon porque ele é fotossensível. Então eu tenho que tomar muito cuidado de usar ele topicamente. E não tem tanta função. Eu posso usar ele tópico quando eu estou pensando numa pedra nos rins, por exemplo, né? Tanto na sola dos pés, no local onde que tem a relação com a nosso trato urinário, como na região, aqui nas costas, tá? Mas normalmente o uso maior é mesmo interno, tomando uma gotinha do lemon. E esse é um que fica delicioso para a gente tomar na água. Eu sempre coloco. A maneira que eu tomo lemon é o meu óleo de todos os dias, de várias vezes por dia, porque agora é difícil eu tomar água sem o saborzinho, sem estar aromatizada com o lemon. Aqui eu montei uma rotina para quem tem problemas de trato gastrointestinal, para auxiliar de alguma forma, porque às vezes eu falando dos óleos assim separadamente, vocês têm um pouco de dificuldade de montar, de falar, mas onde eu coloco ele, né?
Então, além do protocolo que cada uma de vocês tem de uso, aqui eu coloquei mais algumas sugestões. Então, primeiro, o café da manhã. Uma gota de cada óleo desses aqui. Lemon, copaíba e frankincense. Posso colocar no copinho de água. Estou sem copinho aqui, mas assim, posso colocar no copinho de água, posso colocar na garrafa, posso colocar na cápsula, tá? Esses, os sabores também não é tão forte. O frankincense que é o mais fortezinho, mas não são ruins. Depois das refeições, uma gota de cada óleo essencial em cápsula vegetal. A minha sugestão para pós-refeições é o peppermint e o zengast. Caso eu não faça uso do lemon no café da manhã e essa forma que eu falei de usar na garrafinha, eu também posso colocar o lemon nesse horário aqui, que é depois das refeições. Bom? E aí uma última, intestino prendeu, o que eu faço? Então, além de fazer a ingestão do zengast, experimentar massagear o abdômen, colocando umas 3, 4 gotas do óleo de coco na palma da mão, coloca uma gotinha do zengast e aí faz a massagem em movimentos circulares no abdômen. Isso serve também para as crianças, quando elas estão com um pouquinho de cólica, uma sensação ruinzinha, sabe? De dor de barriga, eu falo, não é dor de barriga, é dor na barriga. E pode utilizar também para facilitar esse peristaltismo, né? Que o intestino, que todo esse movimento que a gente tem desde aqui de cima até lá embaixo, ele funcione bem, tá? É isso, espero que eu tenha ajudado a elucidar mais algumas coisas para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, me chamem. Um beijo, até mais.